Bom dia, vamos retomar a segunda aula. Vimos na aula passada a aplicabilidade, né, das normas constitucionais, vimos normas de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. Agora nós vamos entrar na teoria geral de direitos fundamentais. Quem tem interesse, né, no material, quem tem interesse em trocar uma ideia, nossos contatos de redes sociais, inscrever no canal para ver os próximos, ver playlist, né, do que a gente já fez aí, direito penal, processo penal, legislação penal especial, execução penal, tem na playlist do canal, mas quem quiser aí entrar em contato, tem as redes sociais na descrição do vídeo. Então vamos retomar aqui, estamos vendo direito constitucional, vamos ver agora teoria geral dos direitos fundamentais. Uma Constituição não é um ato de governo, mas de um povo constituindo um governo. Governo sem Constituição é poder sem direito. Thomas Paine. Vamos lá. Direitos do homem versus direitos fundamentais versus direitos humanos. Como é que funciona isso? Antes de qualquer coisa, é necessário apresentar a diferença entre as expressões direitos... Deixa eu botar aqui o nosso marcador diferente. Ferramentas, comentário, abrir. Desculpa. Botar o azulzinho aqui, que é a marcação exclusiva nossa. Vamos lá, ele vai diferenciar aqui entre direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Segundo Mazzoli, direitos do homem, diz respeito a uma série de direitos naturais aptos à proteção global do homem, válido em todos os tempos. Trata-se de direitos que não estão previstos em textos constitucionais ou em tratados de proteção aos direitos humanos. A expressão é assim reservada aos direitos que se saber ter, mas cuja existência justifica apenas no plano justnaturalista. Aqui é o justnaturalismo. Vamos ver o que aqui tem nas partes. Não, só tem o Valério de Souza Mazzoli. Vamos lá, direitos fundamentais. É porque, na verdade, você tem que entender que existem duas teorias de direito. Tem o justnaturalista e o justpositivista. O justnaturalista, na área de direito constitucional, diz o seguinte, que existem alguns direitos que são inerentes ao ser humano. Então, muitas vezes, independente de estar ou não na Constituição, você tem direito a ele. Por exemplo, se eu não botasse direito à vida na Constituição, na nossa tem. Você acha que as pessoas iam, em sociedade, ter direito a matar umas às outras? Não, né? Então, são chamados direitos justnaturalistas. Então, tipo, tá inerente ao ser humano, inerente à pessoa do homem. E tem o justpositivista, né? Aqueles acham que o direito, na verdade, é uma construção em que só é existente na hora que você coloca isso numa legislação, né? Numa norma explícita. Que existe a norma. Como eu falei, a norma, na realidade, assim, ela é o direito em si, e ela se expõe em regras e princípios. Que normalmente a pessoa confunde quando a gente fala normalmente norma ficou estranho, mas tipo, quando ocorre uma norma, a pessoa acha que a norma é aquela parte que está exposta, escrita, quando na realidade não. A norma ela surge na construção da sociedade, que vai construindo princípios, e depois tem a norma explícita, que nem a gente brincou da outra vez, que tem um exemplo lá do autor, que ele fala o seguinte, se eu colocasse é proibido entrar cachorro nesse ambiente. A norma é proibido entrar animais, só que o que foi explicitado é proibido entrar cachorro. A pessoa não pode chegar com urso, não pode chegar com, né, sei lá, qualquer outro tipo de animal. O cachorro é o mais recorrente, é o mais comum. Isso não quer dizer que a norma, de novo, a norma é não entrar animais. A regra que foi explicitada é não pode entrar cachorro. Por isso que às vezes a pessoa confunde a norma com a regra. Na realidade, a norma é o direito. O direito são normas. Se você pegar o conceito de direito são normas, né, para você conviver em sociedade. E aí a pessoa confunde quando vê isso, são normas para viver em sociedade, acha que é aquilo que está escrito para você viver em sociedade. Não, não é só o que está escrito. A norma, ela é feita de regras explícitas e princípios. Os princípios servem justamente para você interpretar a norma. E aí você constrói. E tem o justnaturalismo. O justnaturalismo é uma teoria que você
ao ler uma determinada norma ou regra, né, ou determinada regra explícita ou princípio, você tem que entender que existem direitos que são naturais do ser humano, né? O homem, por isso que é justnaturalismo. Jus é direito, naturalismo é inerente ao ser humano. Direitos fundamentais. Então, na verdade, o justnaturalismo está ligado aos direitos do homem. Os direitos fundamentais, por sua vez, se refere aos direitos da pessoa humana consagrados em um determinado momento histórico, em um certo estado. São direitos constitucionalmente protegidos ou estão positivados, ou seja, estão positivados em uma determinada ordem jurídica. Então, os direitos do homem entende-se como justnaturalismo, estando ou não escrito numa Constituição, eles são direitos, né? São normas que têm que ser observadas. Direitos fundamentais são, na verdade, direitos da pessoa humana que estão explicitamente colocados na Constituição. Um exemplo, desculpa, um exemplo de Direitos direitos fundamentais? justnaturalistas, eles estão na Constituição, é o brasileiro, que temos a Sim. Constituição. Por exemplo, o da Inglaterra já não tem na Constituição, né? Não tem numa Constituição que a gente chama assim um único livro. Que depois a gente Eles pode, são... provavelmente a gente vai ver a classificação das constituições. Uma das classificações das constituições são as constituições escritas e não escritas. A Isso. Constituição escrita, a Constituição não escrita não significa que ela não tem um documento escrito, ela só não é compilado num único documento. Essa é a diferença. Num Biblos. Num livro só, entendeu? Mas tem legislação, então não é o exemplo correto. A Constituição da Inglaterra tem leis, por exemplo, a própria Carta Magna de 1215 do João Sem Terra é uma lei. Lá tem vários direitos fundamentais já dos cidadãos ingleses, em 1215. Tá? Aqueles são direitos fundamentais. Não significa que antes os cidadãos ingleses não tinham direitos, né, em relação ao rei, mas eram direitos justnaturalistas, não estavam escritos. A partir do momento que eles passaram a ser escritos, passaram a ser direitos fundamentais. Por exemplo, como eu falei para você, a gente tem o direito à vida. Se não tivesse escrito, consideraria como um direito do homem, um direito justnaturalista. A partir do momento que a gente botou na Constituição, além de ser um direito justnaturalista, um direito do homem, passa a ser um direito fundamental também. Por quê? Porque foi colocado na Constituição. É que ele foi explicitado. Por fim, direitos humanos. O que é a expressão direitos humanos no direito constitucional? É a expressão consagrada para se referir aos direitos positivados em tratados internacionais. Ou seja, são direitos protegidos no âmbito do direito internacional público. A proteção a esses direitos é feita mediante convenções globais, por exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ou regionais, por exemplo, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é mais conhecido como Pacto do São José da Costa Rica, Pacto de Nação, é San em espanhol, São José da Costa Rica, que é muito aplicado Então, aqui no Brasil. São José da Costa Rica e a Convenção Americana é a mesma É o coisa. mesmo São, documento. É o mesmo documento. ok. São José da Costa Rica a cidade onde foi celebrado. Tanto é que esse é um pacto que até hoje muda várias legislações nossas. Mudou e muda, né? Mudou o entendimento de norma, tratado internacional no Brasil há pouco tempo. Pouco tempo é que eu falo aí, mas aí uns 10 anos. Que é a norma que é aprovada, a norma que fala sobre direitos humanos, é esse caso aqui, sobre direitos humanos, que é esse pacto aqui, que não foi aprovada pelo rito de emenda constitucional, duas vezes em cada casa por 3/5, ela é norma supralegal. O que significa isso? Ela está acima das leis do Brasil. Então, pacto esse, Que convenção é americana, aprovada. que é aprovada não pelo rito que eu falei, de emenda constitucional, porque eu tenho um processo de internalização do tratado internacional. Esse processo significa o seguinte: você pode ser um tratado até de comércio, mas em geral esses tratados, eu já participei de negociação internacional de tratados. Você vai uma equipe lá, representante do governo brasileiro, vão debater determinados temas. Eu participei de um acordo de livre comércio do Chile. Então você foi lá, a gente foi lá, mas aí vai várias pessoas, não fui eu, fui para minha área específica dentro do Ministério da Economia. Ó. Você vai para discutir o capítulo dentro do tratado sobre micro e pequenas empresas.
como eu era o coordenador geral de apoio à pequena empresa no Brasil, eu fui lá para negociar esse tratado. Esse capítulo dentro do tratado. Só que esse capítulo, na verdade, vai um diplomata também brasileiro, foi mais dois amigos, não foi só eu, né? Fui como coordenador, foi um outro cara de outra área que tratava só do aspecto de pequena empresa de comércio exterior, e o meu coordenador, que era o Alfredo, que a gente foi debater. Ok. Todos os capítulos por todas as áreas, ANEEL, vai pessoal da ANEEL, da ANT, sobre negócio de telecomunicações, vai muita gente do Brasil, né? Que nem foi feito com o acordo da União Europeia, já não estava lá no Ministério da Economia. Aí, fechado o acordo, ok. Tem os dois delegados, as duas delegações, os dois chefes das delegações, fazem todo o documento, relatórios, atos, não sei o quê, tudo acordado, tudo fechado. Vem para os países, vai aqui no Brasil, o presidente, na verdade, foi depois lá, na verdade, não foi aqui no Brasil. A gente veio para o Brasil, acho que foi só o chefe da delegação lá e o Bolsonaro, né? Na época ele era o Bolsonaro, agora não me lembro, acho que não. Não era Michel Temer. Michel Temer foi lá no Chile, assina, tem uma cerimônia, assina o tratado. Essa é a primeira fase do tratado. Esse tratado assinado, ele vai para os dois países, dizendo, olha, o presidente, né, que é o representante da União, assinou no Brasil, o representante lá na época do Chile assinou, vai para os congressos daqueles países, certo? Os congressos daqueles países vão analisar aquele tratado e votar também se eles aceitam ou não o que o presidente assinou. Aceitado que aquele presidente assinou, eles fazem um decreto legislativo dizendo que foi aprovada aquela legislação. Como? Desculpa interromper, professor. No caso, vamos lá, para ficar bem. Aí, quando vai para o voto, tem que ser 3/5 Não, 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 nas não, duas calma, calma, casas não, do não. Estou Congresso. falando do tratado normal. Tratado normal. Tá normal, desculpa. Normal, vai votado normal, maioria absoluta, não tem nenhuma regra nenhuma. Finalizado essa votação, esse decreto legislativo, é informado ao presidente da República, dizendo, olha, foi aprovado aquele tratado que você assinou com o Chile. Aí o presidente faz um decreto executivo a partir da data desse decreto executivo, esse tratado passa a valer no Brasil. Esse acordo de cooperação, acordo de livre comércio, que for, passa a valer no Brasil. Tem esse processo de ser feito assim. Eu estou falando Ele tem assim, preso de lei. aí tem Ou é no normal dele, quando você aprova um tratado, internaliza um tratado e tem força de lei ordinária no Brasil. Aí o tratado, Convenção Americana de Direitos Humanos, teve um porém. Teve a modificação do artigo 5º da nossa Constituição, dizendo que os tratados internacionais da qual o Brasil faça parte, ou seja, que ele adere, se eles forem aprovados pela forma da emenda constitucional, qual é o processo de aprovação de uma emenda constitucional no Brasil? Tem que ser votado duas vezes, em cada caso, ou seja, tem que ser votada duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado. Qual é o quórum de aprovação, ou seja, de pessoas favoráveis? 3/5 em cada casa. Se for aprovado por esse processo mais rigoroso, for feito o decreto legislativo e esse acordo, esse tratado internacional trata de direitos humanos, ele tem a força de uma emenda constitucional. Esse é o resultado principal. Eita. Entendeu? Aí tu pergunta, Edvan, se tratar de direitos humanos e não foi aprovado por esse processo mais rigoroso, é o caso do Pacto da São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos. O que é que acontece? Acontece que ele tem força de lei, mas é uma lei supralegal, ou seja, está acima das leis do nosso país. Ele está abaixo só da Constituição, mas acima das leis. Ou seja, nenhuma lei pode falar o contrário dele, somente a Constituição do Brasil. Foram três. Como? Foram três citadas. Força de emenda constitucional, Tem três. supralegal, que aqui não foi aprovado nas duas casas, não teve aprovação, mas ela está acima da lei. Sim. O outro emenda constitucional, é lei. Então é o seguinte, não, na verdade tem que entender o seguinte, os tratados normalmente eles têm força de lei ordinária. Os tratados que tratam especificamente de direitos humanos, que é o que a gente está lendo aqui, os tratados que tratam de direitos humanos, eles podem ter duas forças, ou força supralegal, é uma norma no Brasil acima das leis,
ou ele é uma emenda constitucional. Entendeu? Os de direitos humanos, por exemplo, esse tratado que eu participei lá, do Acordo de Livre Comércio com o Chile, ele não tem força de supralegal, ele não trata sobre direitos humanos, ele trata sobre micro e pequena empresa, trata sobre telecomunicações com o Brasil, A lei ordinária. a lei ordinária, trata sobre como é que o brasileiro vai ser tratado no Chile, se pode ou não pode trabalhar, se tem direito ou não tem direito a INSS. É outro tipo de norma que foi acordada lá. Não sei se já foi aprovada no Congresso. Como eu falei, é grandão o tratado. Por exemplo, só a minha parte tinha mais 5 páginas de legislação, entendeu? Era um capítulo de micro e pequena empresa, mas dentro desse capítulo tem várias regras que a gente criou. Pode, não pode, pode, não pode, umas 5 páginas acordadas. E aí junta 5 páginas de micro e pequena empresa, 5 páginas de telecomunicações, 5 páginas de meio ambiente, 5 páginas de gênero, tratamento de mulher, 5 páginas sobre, sei lá, lógico que não é 5 páginas, eu estou dando o exemplo, o tamanho que é o negócio. Nossa, fica tipo 500 páginas, né? O tratado. E por isso que é muita gente que vai uma delegação brasileira. Vamos lá. Continuar aqui. Então, você entendeu isso? Então, nós temos aqui os direitos do homem, que é o justnaturalismo. Temos os direitos fundamentais, que é aquilo que é colocado na Constituição, e temos os direitos humanos. Direitos humanos são aqueles direitos que são, né, positivados em tratados internacionais. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Há alguns direitos que estão consagrados em convenções internacionais, que ainda não foram reconhecidos e positivados no âmbito interno. Também pode ocorrer o contrário. É plenamente possível que o ordenamento jurídico brasileiro interno dê uma produção superior àquela prevista em tratados internacionais, regionais ou globais. O que ele está querendo explicar aqui? Há alguns direitos que estão considerados em convenções internacionais que ainda não foram reconhecidos e positivados no âmbito interno. Infelizmente, por exemplo, esse caso do Chile. Esse tratado que a gente fez exclusivamente um acordo bilateral com o Chile, apesar de já ter acordado, ter sido aprovado, na época que o Michel Temer aprovado, você precisa passar por esse processo que eu falei, né? O Congresso Nacional também tem que aprovar o tratado, tem que fazer um decreto legislativo, tem que ter votação. Pode ocorrer de uma coisa já estar prevista no âmbito internacional, mas o Brasil ainda não votou isso internamente, entendeu? Ainda não internalizou. O Congresso Nacional ainda não aprovou. E também pode ocorrer o contrário. Tem direitos na nossa Constituição que podem ser, é isso que ele está falando nesse quadro, podem ser melhor, ou seja, maior do que uma previsão em tratado. Então, a gente tem, por exemplo, na Constituição brasileira, você não tem pena de morte. Se tiver um tratado internacional que tenha pena de morte, a nossa Constituição é melhor do que um tratado. Mas os tratados internacionais que não tem nenhum que tenha pena de morte, acho que só no Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é um tratado. Você acorda ou não, você adere ou não a esse tribunal. Então, uma instituição internacional. Não sei se lá tem pena de morte, acho que lá tem. Então, lá, o Brasil já aderiu, inclusive, ao Tribunal Penal Internacional. O que esse Tribunal Penal Internacional faz? Ele julga os crimes que transcendem só a questão do seu Estado, né? Que são considerados crimes não só contra o seu Estado ou questões internas, chamados crimes contra a humanidade. Quais são os crimes contra a humanidade? Genocídio, tortura. Então, tem algumas coisas que estão julgados lá. Trabalho escravo também? Não sei, tem que ver. Eu não estudei aprofundadamente, mas o Brasil aderiu. Isso significa o seguinte, que dependendo do que você fizer no Brasil, você pode ser denunciado para o Tribunal Penal Internacional. E o Brasil vai pegar você e disponibilizar para ser julgado pelo tribunal. Nesse caso, pode ter situações em que as nossas leis internas são melhor do que o tratado internacional. Mas se o Brasil tiver acordado, você vai ser punido pela lei de lá. É muito estranho isso, tem que estudar mais, mas é basicamente isso. Na verdade, estou tentando exemplificar para você entender o que ele está falando aqui no quadro, dizendo assim, que tem casos aqui, ó, pode ocorrer o contrário,
que é plenamente possível que o ordenamento jurídico interno dê mais proteção, de proteção superior àquela prevista em tratados internacionais. E eu estou dizendo que o tratado que cria o Tribunal Penal Internacional, do ponto de vista de direito penal, ele é mais rigoroso que nossas leis brasileiras, do ponto de vista penal, entendeu? Lá eu acho que tem, sim, a possibilidade de pena de morte. Normal, filho. Realmente foi você que fez isso, ok. Então você está condenado à pena de morte. Agora eu não sei se necessariamente no país tem que ter a pena de morte. Eu não estudei, só estou dando exemplo. Posso estar errado. Não sei se normalmente assim, no país tem pena de morte? Tem. Então você vai ser condenado, volta para lá, vão, né, executar a pena você. É importante termos cuidados para não confundir direitos fundamentais e garantias fundamentais. Qual seria a diferença entre eles? Os direitos fundamentais são os bens protegidos pela Constituição. É o caso da vida, da liberdade e da propriedade. Já as garantias são as formas de se protegerem esses bens, ou seja, os instrumentos constitucionais. Um exemplo é o habeas corpus, que protege o direito à liberdade de locomoção. Ressalta-se que para Canottilho, as garantias são também direitos. Então, na verdade, assim, grosso modo, o que ele quer explicar aqui, rapidamente, é que para cada direito você tem que ter uma garantia. Então, no Brasil, a gente tem as chamadas ações mandamentais, ou ações constitucionais, que são as garantias de exercer os seus direitos constitucionais, os seus direitos fundamentais. Então, você tem, deu o exemplo do habeas corpus, então você tem na Constituição o habeas corpus, mandado de segurança, habeas datas, mandado de injunção. São várias ações que são justamente para resguardar que aqueles direitos colocados no artigo 5º e outros artigos da Constituição você possa exercê-los. Você tem direito a isso, ok. Se eu não conseguir exercer, aí você tem uma ação, uma garantia de que você pode acionar por ação mandamental esse direito. Então, mais um assunto superado. Então, vimos a diferença entre direito do homem, direitos fundamentais, direito do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Agora vamos ver as gerações de direitos. Isso aqui cai para esses três primeiros conceitos cai mais ou menos. Agora, as gerações de direito cai bastante. Os direitos fundamentais são tradicionalmente classificados em gerações, o que busca transmitir uma ideia de que eles não surgiram todos em um mesmo momento histórico. Eles foram fruto de uma evolução histórico-social de conquistas progressivas da humanidade. Não há consenso na doutrina acerca do conceito de gerações de direitos humanos, porém a doutrina majoritária reconhece a existência de 3 gerações de direitos. Qual é a primeira geração? São os direitos que buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que este se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. São por isso também chamados chamadas liberdades negativas. Conduz à liberdade de não sofrer a ingerência abusiva por parte do Estado. Para o Estado consiste em uma obrigação de não fazer, de não intervir indevidamente na esfera privada. É relevante destacar que os direitos de primeira geração cumprem a função de direito de defesa dos cidadãos sob dupla perspectiva. Não permite aos poderes públicos a ingerência na esfera jurídica individual, bem como confere ao indivíduo o poder de exercê-los e exigir do Estado a correção das omissões a eles relativas. Os direitos de primeira geração têm como valor-fonte a liberdade. São os direitos civis e políticos, reconhecidos no final do século XVIII, ou seja, 1700, com as revoluções francesas e americanas. Como exemplos de direitos de primeira geração, citamos o direito da propriedade, o direito de locomoção, o direito de associação e o direito de reunião. Embora os direitos de primeira geração sejam direitos de defesa e liberdades negativas, eles poderão implicar em prestações positivas do Estado. Por exemplo, não basta que o Estado se abstenha de interferir na propriedade privada. Mais do que isso, é importante que o Estado adote medidas para garanti-los. Então, o direito de primeira geração é os chamados, os direitos que surgiram nas primeiras constituições. O direito constitucional moderno surgiu justamente na Revolução Francesa e na Revolução Americana. Isso não quer dizer que não existiam constituições anteriores, mas não no formato que a gente tem de hoje.
Tem gente que fala que até a Constituição do período medieval já eram constituições. Inclusive, essa Carta Magna do João Sem Terra que eu falei é tida como uma Constituição. Até porque o que é que era previsto nessa carta? Que o rei não podia cobrar impostos sem autorização dos próprios cidadãos. Ou seja, era uma forma, porque o rei chegava, naquela época, no período do absolutismo medieval, dizendo, não, agora vai ser... eu quero que cada um me dê 20% aí da sua plantação, do seu negócio. Ele determinava da mente dele. Né? Ele era o rei absolutista e dizia, não, essa terra não é mais sua, é minha. Pegava os soldados, tira esse cara daí, eu sou o rei, entendeu? Então, essa carta de 1215, então século XIII, né, antes do século 500 anos antes, dava essa liberdade, quer dizer, dava essa restrição para o soberano já na Inglaterra, dizendo, olha, você não pode fazer isso. Se você quiser cobrar dinheiro nosso, você tem que ter um acordo, tem que formar tipo um parlamento, que era lá eles chamam de comuns, né? Então, ou seja, as pessoas comuns do povo, tanto é que o parlamento lá chama, tem esse nome lá, de comunidade, como lá, que era a Câmara Baixa, e tinha que ter essa aprovação. Tinha exceções que não tinha que ouvir, que eram casos específicos lá de tipo sequestro, né? E tinha muito isso na época lá, tipo sequestro da filha do rei, né? Guerra e tal, e o juiz não, o rei podia decretar, né? Essa questão tributária sem ter essa prévio debate com os nobres da época. Mas fora isso, então lá também tem, fica aí nessa história também, né? Que sempre cai, sempre eles citam assim, uma prova mais aprofundada, a carta de 1215 de João Sem Terra. Tem que lembrar que é também primeira geração, apesar de não estar aqui no século XVIII, Revolução Francesa Americana, mas lá o que previa era basicamente isso. O rei não pode expropriar sua terra, chegar, não, a terra é minha, não, é propriedade privada, eu tenho direito. Né? Não pode chegar e pegar meu dinheiro, né? Minhas plantações. Tem que ter, tirar esse absolutismo do rei, que nesse período os estados eram absolutistas, o rei era o juiz, ele que julgava, o rei era o parlamento, ele que ditava leis, ele era na verdade, estava na função do rei estavam os três poderes, ele que julgava os súditos, ele que fazia as leis, dava na cabeça dele, não, decreto real, blá, 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 todo mundo tinha que cumprir. Tinha debate sobre aquela legislação. E ele que executava as políticas públicas, quando executava, né? Vou cuidar de você, vou defender você. Então, ele tinha nas três, quer dizer, tinha na pessoa dele as três faces do poder, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Então, por isso que surgiu, né, o movimento constitucional, que é justamente tirar esse caráter, né, absolutista do Estado. Segunda geração. São os direitos que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Em sua maioria, caracterizam por serem normas programáticas. São, por isso, também chamados de liberdades positivas. Para o Estado, constituem obrigações de fazer algo em prol dos indivíduos, objetivando que todos tenham bem-estar. Em razão disso, eles também são chamados de direitos de bem-estar. Os direitos de segunda geração têm como valor a igualdade, valor-fonte é a igualdade. São os direitos econômicos, sociais e culturais, como exemplos de direitos... Oi? Desculpa, é que eu confundi, agora que me esclareceu agora, que eu estava vendo aqui, ó. Eu lembro que eu tinha feito um mnemônico, só que eu associei a geração errada, associei a primeira geração, e a segunda, que é o direito econômico, social e cultural. Eu lembrei da tecla ESC do computador. Melhor você memorizar, o mnemônico que eu memorizei, para não esquecer econômicos, sociais e culturais, eu memorizei SEC. S, sociais, E, econômicos e C de cultura, que já fica de segunda, né? O SEC de segunda, entendeu? Os direitos sociais, econômicos e culturais. Tem alguns professores que dão aula que também criam esse mnemônico. Tem que lembrar do SEC, que também cobram desse formato. Os direitos sociais, culturais e econômicos são direitos de primeira geração? Errado. Os direitos econômicos, sociais e culturais são
de segunda geração. O de primeira geração é aquelas liberdades negativas. O Estado não poderá fazer isso, o Estado não poderá fazer isso, o Estado não poderá fazer aquilo, o Estado não poderá fazer aquilo. São negativos. Eles chamam de... Restringe o Estado a não fazer algo contigo, digamos assim, né? Sim, Não tomar a minha propriedade, não tirar a minha vida. tirar o meu dinheiro através de tributos, espoliantes, tudo isso é primeira geração. Que é uma ação, por isso que ele fala que são liberdades negativas, para o Estado não fazer. Na segunda geração são liberdades positivas, né? O Estado tem que fazer, entendeu? O Estado tem que fazer. Mas, de novo, ele botou um adendo ali para um pouco de cuidado, porque o fato de o Estado não poder expropriar a minha propriedade não quer dizer que seja negativo. E, além de não expropriar a minha propriedade, tem que garantir o meu direito à propriedade privada, ou seja, que nenhum outro cidadão também possa vir e tomar minha propriedade. Então, não basta ele não, o Estado em si não expropriar minha propriedade, né? Não tirar como ocorria no período absolutista. Você vê aqueles filmes medievais, né? Os guardas do rei chegavam, pegavam a mulher do cara, quebrava tudo, levava os porcos. Era assim, o filme chega a ser assim, às vezes meio assim, isso é ficção. Mas se você pegar livros de história antigos, você vai ver que era É desse realmente aquilo. jeito, né? Tem um que eu gosto muito, que é Coração Valente, mostra muito Ah, isso aí, essa lição. como é que funcionava o Estado antes do período constitucional, né? Das constituições. Era um Estado absolutista. Segunda geração já é um Estado que tem que ter o direito de bem-estar. São chamadas, né, liberdades positivas. E o Estado tem que prestar serviços públicos. E a terceira geração? São os direitos que não protegem interesses individuais, mas que transcendem a órbita dos indivíduos para alcançar a coletividade. Direitos transindividuais ou deixa eu marcar aqui. Direitos transindividuais ou supraindividuais. Os direitos de terceira geração têm como valor fonte a solidariedade, a fraternidade. São os direitos difusos e coletivos. Cita-se como exemplo o direito do consumidor, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento. Ou seja, são os direitos mais atuais, ou uma interpretação dos direitos mais recentes, né? Não basta você ter direito ao ambiente, tem que ter o direito ao ambiente sustentável, que possa ser possível passar para as próximas gerações. Então, a interpretação também, né? Já estava na Constituição, mas começou a dar-se mais valor a esses direitos transindividuais, direitos coletivos. Aqueles direitos de segunda geração tem que lembrar sempre daquelas prestações positivas, direito a situações da pessoa, né, de carência, pessoa, por isso que é econômico, pessoa, O né, segundo, né? social, isso é isso. Esse aqui já é mais assim, os direitos de meio ambiente, direitos até hoje mesmo a questão da internet, já é transindividual, né, a liberdade de internet, de ter acesso à inclusão digital, todos os cidadãos têm outros tipos de direitos aí, mas envolvem todo mundo. É a terceira geração. Vamos ver se ele fala da quarta geração. Já tem umas doutrinas que falam de quarta geração. Já tem fala até em quinta, né, professor? É quinta também. Percebeu como as três gerações seguem a sequência do lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade? Guarde isso para a prova. Abaixo transcrevemos decisão do STF que resume muito bem o entendimento da Corte sobre os direitos fundamentais. Enquanto os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade, e os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. Os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis pela nota de uma essencial inexaustibilidade. STF Pleno, Mandado de Segurança 22.164, São Paulo, relator ministro Celso de Mello, em 95.
Parte da doutrina considera a existência de direitos de quarta geração. Para Paulo Bonavides, estes incluiriam os direitos relacionados à globalização, direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Esses direitos dependeria a concretização de uma civitas máxima, uma sociedade sem fronteiras e universal. Por outro lado, Norberto Bobbio considera como de quarta geração os direitos relacionados à engenharia genética. Há também uma parte da doutrina que fala em direitos de quinta geração, representados pelos direitos à paz. Então, se não é pacífico, mas já tem essa questão. Então, o direito à quarta geração seja um direito à globalização, no que diz respeito à democracia, à informação e ao pluralismo, né? E a quinta geração seja o direito à paz. A expressão geração de direitos é criticada por vários autores, que argumentam que ela daria a entender que os direitos de uma determinada geração sejam substituídos pelos direitos da próxima geração. Isso não é verdade. O que ocorre é que os direitos de uma geração seguinte se acumulam às geração anteriores. Em virtude disso, a doutrina tem preferido usar a expressão dimensões de direito. Teríamos, então, os direitos de primeira dimensão, segunda dimensão e assim por diante. Vamos ver o quadro aqui. Então, pode vir na prova tanto geração quanto dimensão, né? Então, vamos lá. Geração de direitos fundamentais ou dimensões. Primeira geração. Deixa eu botar de uma outra cor aqui. Primeira geração é o direito à liberdade. Vou botar esse aqui. Impõe o Estado o dever de abstenção aos direitos civis e políticos. Bom, tá aqui. Segunda geração é o direito de igualdade. Opa, fiz tudo sem querer. Direito de igualdade. Impõe o Estado o dever de atuação, direitos sociais, econômicos e culturais. Botar SEC. É que ele botou na ordem, tá vendo? Sociais, econômicos e culturais. SEC, de segunda geração. O de terceira geração é o de fraternidade, são os direitos difusos e coletivos. Como é que eu vou lembrar desse aqui? Lembra direito do consumidor, direito ambiental, direito agrário, porque direitos difusos e coletivos. Lembra de PROCON? São esses direitos que são mais assim recentes, né? Antigamente as pessoas assim não tinham tanta. Você não via tanta atuação nessa área de direito do consumidor. As empresas faziam, tá, por isso mesmo, você não tinha para quem reclamar. Aí, de repente, do nada, não sei se você viu, assim, explodiu. Tudo quanto é lugar tinha PROCON. Procuradoria de Defesa do Consumidor, entendeu? Do nada você começou a perceber as pessoas falarem muito de meio ambiente, né? Meio ambiente, aquecimento global, aquela coisa toda. Então, tu vê que é o que está mais recente, né? Da terceira geração. E aí, no futuro, a gente vai ter mais, agora, debate ou a discussão do quarta e quinta geração, né? Paulo Bonavides e Norberto Bobbio. No caso de Paulo Bonavides, vou marcar uma outra cor aqui, Paulo Bonavides. No caso de Paulo Bonavides, vou botar isso aqui. No caso de Paulo Bonavides, é democracia, formação e pluralismo. No caso de Norberto Bobbio, é genética. E a quinta geração é direito à paz. Então, esses dois... Hoje a gente já tem até discussão sobre isso, né? Já teve no Supremo Tribunal a ação sobre células-troncos, né? Tem ou não tem direito? Essa engenharia genética envolve isso, né? Hoje você já pode fazer, né, a própria construção de órgãos humanos com material genético de animais. A gente vai ter ou não ter direito? Vai deixar uma pessoa morrer ou vai fazer um rim para ela no porco? Ou vai fazer um coração? Então, como é que vai ser isso? Isso não, no futuro não muito distante, a gente já vai ter condições de ter animais que você vai construir ali, órgãos que vão poder ser usados em humanos, né? Hoje você já pode fazer filho, inseminação artificial. Não é uma barriga de aluguel, é inseminação artificial total. Não, é barriga de aluguel, é o termo que está correto, barriga de aluguel. Pega o óvulo de o esperma do pai, bota na barriga.
A pessoa que está nascendo ali ela não tem nenhuma, não tem nada, não tem nenhum cromossomo daquela mãe, porque foi formado de outra pessoa. Se você tirar ali o DNA dela, é totalmente dos dois que doaram. Não tem nada daquilo ali, é só o oco, na verdade. A pessoa só está doando a barriga. E aí? Isso é tudo engenharia genética. Que de quem é o filho? É da mãe que fez, que gestou 9 meses, ou é dos pais? Isso tudo e aí? É discussão por jurídica isso. Características, vamos voltar agora. Então, vimos mais, vamos ver aqui mais as características para finalizar hoje. Então, a gente avançou mais 2 pontos do edital. Tínhamos visto a aplicabilidade das normas constitucionais, norma de eficácia contida, norma de eficácia plena, norma de eficácia plena, contida e limitada. Vimos a diferença entre direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Vimos agora as gerações de direito, primeira, segunda, terceira geração, mais a discussão já está surgindo da quarta e quinta geração, né? E agora a gente vai ver as características dos direitos fundamentais. A doutrina aponta as seguintes características dos direitos fundamentais. Não pense que isso não cai em concurso, não. Isso cai demais. É porque, na realidade, assim, acaba que O quinto é o que mais cai, né? Direitos fundamentais de garantia também. Então, o artigo 5º é o que mais cai, mas esses conceitos também caem. Eles caem ali embolado entre as questões dos incisos do artigo 5º, mas bastante conceitual, mas cai bastante. E já vem sendo cobrado, inclusive, concurso de nível médio, não é só concurso da magistratura, não. Antigamente é só concurso da magistratura que é esses conceitos. Agora, em qualquer concurso, eles têm cobrado. Características dos direitos fundamentais. A doutrina aponta as seguintes características para os direitos fundamentais. Universalidade. Os direitos fundamentais são comuns a todos os seres humanos, respeitadas suas particularidades. Em outras palavras, há um núcleo mínimo de direitos. Vou botar aqui. Há um núcleo mínimo de direitos que deve ser outorgado a todas as pessoas, como um exemplo, o direito à vida. Cabe destacar, todavia, que alguns direitos não podem ser titularizados por todos, pois são outorgados a grupos específicos, como, por exemplo, o direito dos trabalhadores. Então, os direitos são universais. Está na Constituição, todo mundo tem direito àqueles direitos fundamentais. Lógico que depende do que momento você se enquadra. Por exemplo, se você ainda não está no ambiente de trabalho, não tem ainda idade para trabalhar, você não tem o direito aos trabalhadores, que é o artigo 7º da Constituição. Férias, FGTS, vários direitos fundamentais que tem ali. Vamos lá. Historicidade. Os direitos fundamentais não resultam de um acontecimento histórico determinado, mas de todo o processo de afirmação. Surge a partir de lutas do homem em que há conquistas progressivas. Por isso mesmo são mutáveis e sujeitos a ampliações, o que explica diferentes gerações de direitos fundamentais. Então, a gente tem toda uma história por trás dele, de como surgiu o próprio direito constitucional. Indivisibilidade. Os direitos fundamentais são indivisíveis, isto é, formam parte de um sistema harmônico e coerente de proteção à dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais não podem ser considerados isoladamente, mas se integrando um conjunto único, indivisível de direitos. Você não pode entender isoladamente, tem que entender em conjunto. Opa, o que deu errado aqui? Conjunto. Inalienabilidade. Os direitos fundamentais são intransferíveis e negociáveis, não podendo ser abolidos por vontade do seu titular. Além disso, não possui conteúdo econômico patrimonial, ou seja, você não pode vender. Alienar é vender, então eles são inalienáveis, você não consegue vender. Pode até ter no direito civil lá, você, né, vender partes do seu corpo, mas nem pode doar. Na verdade, é uma doação, não é vender. Estou falando besteira, seria você doar para pesquisa científica, depois da morte. Então, assim, são direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana. Você não pode chegar, não, pode, né, eu quero agora que vocês usem meu corpo para pesquisa científica. Tem algumas situações aqui, eu não sei se ele vai entrar nesse nível de profundidade, em que alguns casos que você, apesar de ser inalienável, você não poder vender, você pode momentaneamente
meio que, como é que eu poderia dizer para você explicar? Não sei se ele vai entrar nesse detalhe aqui, de repente pode entrar lá na frente, quando especificar mais. Você declinar momentaneamente de alguns direitos seus. Como assim, Eu posso dar momentaneamente? exemplo? Eu sei. Vai, fala aí. No Limite, Big Brother, você vai estar direito a sua privacidade vai ser exposta. Esses programas de reality show que Reality usam show. câmeras, de certa forma você abdica por um tempo dos seus direitos, de parte dos seus direitos fundamentais. Fundamental. Então, enfim, isso é passível e já vi que é improvável. Os direitos são inalienáveis, então você não pode dizer que eu não posso abdicar? Pode abdicar. É os casos que você deu brilhantemente de exemplos. Então, ocorre essa abdicação momentânea. É ad eterno, não pode, mas momentâneo posso. Inclusive, já teve ações do Ministério Público sobre esses programas, mas não conseguiram, porque a pessoa autoriza, né? Imprescritibilidade. Os direitos fundamentais não se perdem com o tempo, sendo sempre exigíveis. Essa característica decorre do fato de que os direitos fundamentais são personalíssimos, não podendo ser alcançados pela prescrição. Irrenunciabilidade, essa questão aqui, ó, irrenunciabilidade. Titular dos direitos fundamentais não pode deles dispor, embora possa deixar de exercê-los. É admissível, entretanto, em algumas situações, a autolimitação voluntária de seu exercício no caso concreto. Seria o caso, por exemplo, de indivíduos que participam de conhecidos reality shows, que temporariamente abdicam do direito à privacidade. Isso que a gente conversou. Isso aqui ele não vai colocar aqui. Isso aqui tem caído em prova de concurso. Que a pessoa coloca assim, casos, e é o caso mais famoso, acho que foi o da França. Foi da França. Da França eles pegavam, tinha uma brincadeira lá, uma corrida não, era tipo assim, um esporte, lá numa cidade que eles pegavam os anãos e jogavam na parede para ficar grudado. E aí entraram com a ação lá no Ministério Público francês, que eles de vez em quando caem em prova isso. E aí foi para a corte francesa para dizer, e aí, é dignidade da pessoa humana. E aí os anões, contrariamente, disseram que, pelo contrário, eles ganhavam dinheiro com aquilo e se sentiam úteis, né, naquela brincadeira, não se sentiam humilhados com aquilo, enfim. No final das contas, chegou-se à conclusão, e aí, a partir daí, não sei se você sabe, as reality shows, essas coisas malucas, por incrível que pareça, começou na França. O primeiro reality show do mundo foi em 1980 na França. Então lá eles têm sempre mais avançado essas questões aí, dessas liberdades, essas abdicações. Professor, como é que seria cobrado, já, no caso dessa questão da irrenunciabilidade? Assim, tem Ele, um caso ele, concreto? na prova, a gente pode procurar depois ali no TEC concurso, ou no que concurso, uma questão, renunciabilidade de direitos humanos. Então, a gente pode digitar, procurar questões. Mas estou falando especificamente da forma que a gente está entendendo aqui, seria ele colocar que uma pessoa que vai participar de um programa televisivo, um programa pela internet, não precisa ser de televisão, não, pode ser por um canal de YouTube, e ela vai se expor, isso aí, ela não pode, né, a pessoa, né, o Ministério Público vai processar esse canal do YouTube porque a pessoa não pode assinar um tipo de acordo desse, por causa que os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa não humana é irrenunciável, está errado. Ela pode, momentaneamente, né? Relatividade ou limitabilidade. Não há direitos fundamentais absolutos. Trata-se de direitos relativos, limitáveis no caso concreto por outros direitos fundamentais. No caso de conflito entre eles, há uma concordância prática ou harmonização. Nenhum deles é sacrificado definitivamente. Ou seja, nós temos quantas características? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 características dos direitos fundamentais que a gente aprende agora. Universalidade, cabe a todos. Historicidade, eles têm uma história. Indivisibilidade, são um conjunto único de direitos. Inalienabilidade, ou seja, são intransferíveis e negociáveis. Imprescritibilidade, ou seja, os direitos fundamentais não se perdem no tempo, caso você não use. Irrenunciabilidade, não pode deles dispor. É admissível, entretanto, em algumas situações, autolimitação, né, voluntária, seu exercício. Relatividade e limitabilidade.
que também cai muito. Não há direitos absolutos. Toda vez que eles botaram uma questão, os direitos fundamentais são absolutos, o direito à vida é absoluto. Não é. Trata-se de direitos relativos, limitáveis, no caso concreto, por outros direitos fundamentais. Quando tiver um conflito de direitos, no caso concreto, você vai ter que analisar. Não existe esse é melhor do que esse. No caso concreto, prevalece esse. Caso concreto, uma pessoa está morrendo, o Estado não tem, né, condições, né, de bancar determinado remédio para a população. Não banca na rede de saúde aquele remédio. Mas a pessoa está morrendo. Se ela não tomar aquele remédio, né, ela vai morrer a criança. Mas o Estado tem o princípio do interesse público sobre o particular. É um princípio. Mas, nesse caso concreto, o juiz pode limitar, não, você vai bancar o remédio, não vai deixar a pessoa morrer. E aí, sabe quanto é que é esses remédios, às vezes? Aí, vendo quando aparece na imprensa, 2 milhões de reais, uma dose, uma injeção. E nem sabe se vai manter a criança viva, mas o Estado paga. Não sei se você sabe, tem muitos casos assim na justiça. De vez em quando Já vi aparece na muito imprensa, já. entendeu? De vez em quando aparece, criança tem que tomar o remédio de 2 milhões de reais, uma vacina, uma injeção, e não sabe se é efetivo, né? Mas é a última chance dela. E aí, o interesse público, a supremacia do interesse coletivo sobre o particular? Nesse caso, é um conflito de interesse. Mas aí prepondera a dignidade da pessoa humana, a saúde, outros interesses. A relatividade é, dentre outras, as características dos direitos fundamentais a mais cobrada em prova. Relatividade é esse aqui, ó, que é limitado. Por isso, guarde o seguinte, não há direito fundamental absoluto. Todos os direitos sempre encontram limites em outros, também protegidos pela Constituição. É por isso que, em caso de conflito entre dois direitos, não haverá o sacrifício total de um em relação ao outro, mas a redução proporcional de ambos, buscando-se com isso alcançar a finalidade da norma. Ainda tem mais. Complementariedade. A plena efetivação de direitos fundamentais deve considerar que eles compõem um sistema único. Nessa ótica, os diferentes direitos das diferentes dimensões se complementam, portanto, devem ser interpretados conjuntamente. Concorrência. Os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente, podendo um mesmo direito exercitar vários direitos ao mesmo tempo. Efetividade. Os poderes públicos têm a missão de concretizar e efetivar os direitos fundamentais. Proibição de retrocesso por serem os direitos fundamentais, o resultado de um processo evolutivo, as conquistas graduais da humanidade não podem ser enfraquecidos ou suprimidos. Significa que as normas que instituem não podem ser revogadas ou substituídas por outras que os diminuam, restringem e suprimam. Segundo Canotilho, baseado no princípio do não retrocesso social, os direitos sociais, uma vez tendo sido previstos, passam a constituir tanto uma garantia constitucional quanto um direito subjetivo. Isto limita o legislador e exige a realização de uma política condizente com esses direitos, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o núcleo essencial desses direitos. Então, na verdade, esse aqui é importante, que também cai indiretamente em direito processual civil hoje, que fala o seguinte, no direito processual civil hoje, você não pode deixar de aplicar uma súmula, um acordo, sem verificar a evolução daquele acordo. Então, tipo assim, eu tinha muito assim, não vou aplicar um acordo, ok. Só que você tem que saber a história daquele acordo. Para você deixar de aplicar ele, tem que dar uma solução alternativa para aquele caso concreto. Porque agora a gente está implantando um processo civil chamado precedente. Então, para você deixar de aplicar o precedente, você tem que entender a evolução daquele precedente, não é simplesmente não aplico, porque não se aplica no meu caso concreto, mas tem toda uma história por trás de um precedente antes de se tornar uma súmula vinculante. Então, isso aqui também está uma constitucionalização do direito processual civil. Os direitos fundamentais possuem uma dupla dimensão, dimensão subjetiva ou dimensão objetiva. Dimensão subjetiva, os direitos fundamentais são direitos exigíveis perante o Estado. As pessoas podem exigir que o Estado se abstenha de intervir devidamente na esfera privada, direitos de primeira geração, ou que o Estado atue ofertando prestações positivas através de políticas e serviços públicos, direitos de segunda geração. Já a dimensão objetiva, os direitos fundamentais são vistos como enunciados dotados de alta carga valorativa. Eles são qualificados como os princípios estruturantes do Estado, cuja eficácia se irradia para todo ordenamento jurídico.
aqui, acho que acabou. Só tem aquela... Ih, deu erro aqui. Apagou tudo. Deixa eu só salvar antes que perca. Ih, apagou tudo. Espera aí que eu vou abrir aqui. Toda a marcação, acho que a gente perdeu. Não sei por que foi acontecer. Ele saiu daqui. Não tem problema não, foi tranquilo, né? Não foi tanto detalhe assim. Vamos ver aqui o que tinha depois. Não está compartilhada não, tá? Só para saber. Demais. Abri o material errado também. Calma aí, vai finalizar. Ver se a gente deixou alguma coisa, acho que não. Não, só duas questões aqui. Vamos só fazer essas duas questões, essas questões que faltavam aqui, para acabar esse assunto. Então, a gente viu aqui hoje, a gente tinha visto na aula passada, sobre a aplicabilidade das normas constitucionais na eficácia plena, contida e limitada. Vimos aqui a diferença inicial entre direitos do homem, que são os direitos naturalistas, direitos fundamentais, que são os direitos colocados na nossa Constituição, e os direitos humanos, que são de tratados internacionais. Vimos as gerações de direitos, primeira, segunda, terceira geração, e vimos também a discussão da quarta e quinta geração. Vimos as características, né, as características dos direitos fundamentais: universalidade, historicidade, indivisibilidade, inalienabilidade, prescritibilidade, renunciabilidade, relatividade, limitabilidade, complementariedade, concorrência, efetividade, proibição do retrocesso, é o seguinte, está lendo, né, o princípio do não retrocesso social. Vimos a dimensão subjetiva, aquela que você exige, né, perante o Estado, né, que é um direito subjetivo seu, e dimensão objetiva, que são, né, colocados na Constituição, tem carga valorativa. Tanto é que você tem um preceito na nossa Constituição, como é uma Constituição rígida, essa dimensão objetiva, essa carga valorativa faz com que você tenha o controle de constitucionalidade. O que é isso? Você não pode construir leis contrárias a essa dimensão valorativa objetiva, né? Essa dimensão objetiva. Vamos a algumas questões aqui, só para finalizar, são duas. Considerando o surgimento e evolução dos direitos fundamentais em gerações, é correto afirmar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado pelo autor um direito de segunda geração? Não, né? É um direito de... É um direito de liberté, igualité, fraternité, terceira Não, geração. não. Pode Não, ser. é porque tá, Aham. igualando, Sim. é de fraternidade, é em grupo. Entendi. Foi mal, eu ia falar uma besteira aqui. Tá certo. Eu ia falar que ele seria o direito de praticamente de quarta geração, mas é de terceira ainda. O de quarta geração já Globalização. seria a globalização das questões climáticas aqui, ó. Seria a democracia, informação e pluralismo. Chama de direito cibernético também, né? Cibernético. Pelo outro cara lá, na verdade. Engenharia genética. E a paz seria a quinta geração. Os direitos destinados a assegurar a soberania popular mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas políticas de Estado são direitos de primeira geração? Não, né? Peraí, eu não entendi a pergunta. Os direitos destinados a assegurar a soberania popular mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado, direito de primeira dimensão. Esse Uhum. é de segunda, né? Esse ou não? Não, tá certo. Primeira geração, são direitos civis e políticos, porque, na verdade, como ele botou num tom positivo, já é chutar a segunda geração. SEC, sociais, mas é civis e políticos, tá certo. Meio desatento aqui, mas vamos lá. Depois, quando começar todas as questões, a gente vai pegar no tranco. Tem mais? Não, só mais aqui, ó.
Defensoria Pública de Paraná. A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais resulta do seu significado como princípios básicos da ordem constitucional, fazendo com que os direitos fundamentais influam sobre todo ordenamento jurídico e servindo como norte para a ação dos poderes constituídos. É uma questão, a questão objetiva, né? A questão subjetiva, a questão subjetiva é você exigir do Estado o cumprimento dos direitos. A questão objetiva é a valoração, ou seja, o significado que os direitos fundamentais têm. A questão objetiva dos direitos fundamentais é que impõe que estes influam sobre todo ordenamento jurídico. Nesse sentido, fala-se eficácia irradiante dos direitos fundamentais. As características da universalidade consistem em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção não, né? Eles têm, é universal, mas, por exemplo, tem uns casos aqui, vou até deixar marcado aqui, lembrar aqui, as características de direitos não pode ser por todos, pois são otorgados a alguns grupos específicos, como os trabalhadores. Ou seja, só pode ter direito ao artigo 7º, o direito aos trabalhadores, tipo FGTS, né, PIS, COFINS, quem é trabalhador, né? Então, não é indistintamente, dependendo de você participar ou não daquela classe. Então, é o caso, por exemplo, dos trabalhadores, aqui, até botou aqui. Por fim da aula de hoje, os direitos fundamentais são personalistas, de forma que somente a própria pessoa pode a eles renunciar. Não, né? Os direitos fundamentais têm como característica a irrenunciabilidade. Não, a pessoa não pode renunciar, ela pode momentaneamente limitar ele. É que nem aquela questão de improbidade administrativa. Existe suspensão, né? Existe a suspensão dos direitos políticos e a perda. No Brasil, a gente não tem perda de direitos políticos, tem suspensão. Você não vai ter exclusão no seu direito. É a mesma coisa aqui nos direitos fundamentais. Você não vai renunciar a eles, você vai se limitar de exercer completamente em determinado período. Você abre mão da sua privacidade. Você abre mão um pouco da sua dignidade. Acho que é esse no limite que você falou, né? Show. Deixa eu salvar aqui. Então, amanhã a gente continua em limites. Deixa eu botar aqui. Limites aos direitos fundamentais. Valeu? Conversando aí. Valeu, professor. Obrigado. Amanhã a gente continua aí, tá? Um abraço. Um abraço, tchau.